Olá, turma, e vamos com mais uma lista de questões preparatórias para o Enem. Desta vez, função exponencial. Eu sou o professor Fábio Lima e você está no canal Matemática com Jofarauli. Conforme eu disse no início, vamos resolver nesse vídeo 8 questões envolvendo função exponencial, todas elas, em sua grande maioria, do Enem, de algum Enem anterior ou alguma estilo Enem. E vamos lá para a nossa primeira questão. Olha o que diz a nossa primeira questão. O modelo matemático proposto representa o crescimento de uma cultura de bactérias que obedece à lei N de T, destaca logo aí essa lei aí, ó, N de T, igual a M vezes 2 elevado a T sobre 2, onde N representa o número de bactérias no momento T, destaca aqui também essa informação, ó, medido em horas. Sabendo que no momento inicial essa cultura tinha 400 bactérias, destaca também esta informação que vai nos ajudar bastante. Determine o número de bactérias depois de 10 horas. Bom, para determinar o número de bactérias depois de 10 horas, eu preciso calcular quem é o N de 10 nessa função. Porém, eu não tenho quem é esse N de 10. Mas por que eu não tenho quem é o M de 10, Fábio Lima? Porque está faltando aqui, ó, você descobrir quanto que vale o M. Se você já tem alguma experiência com função exponencial, vai perceber logo que esse M aqui já é igual a 400 e pode seguir a conta direto. Enem exige que você já tenha essa habilidade para conseguir fazer cada questão naquele tempo que é esperado de cada aluno. Mas se você ainda está engatinhando aí com função exponencial, vou começar passo a passo para que você não tenha dúvidas em relação à solução. Olha só, quando ele diz que no momento inicial essa cultura tinha 400 bactérias, eu vou até destacar isso aqui em verde, ó. Ele está dizendo o seguinte: no tempo zero, N de zero, o valor dessa cultura aí, ó, é 400 bactérias. N de zero, eu vou pegar a minha função N de T e trocar o meu T por zero, ou seja, M vezes 2, esse 2, elevado a T sobre 2. Como T é zero, 0 sobre 2 igual a 400. Vou fazer bem devagarinho que é para que você não tenha dúvidas aqui, ó. Olha só, 0 sobre 2 é 0, então vai ficar M vezes 2 elevado a 0 igual a 400. O 2 elevado a 0 é 1. Deixa eu até fazer mais um passo aqui para que fique ainda mais explicadinho. M vezes 1 igual a 400, M igual a 400. Se o M é 400, eu posso pegar já a minha função N de T e escrevê-la assim, ó, 400 no lugar desse M vezes 2 elevado a T sobre 2. E agora, o que a questão de fato me pediu? N de 10. N de 10, eu vou pegar a minha função N e vou trocar o T por 10. Então, isso fica 400 vezes 2 elevado a 10 no lugar do T sobre 2. Isso vai dar 400 vezes 2 elevado à quinta. 400 vezes 2 elevado à quinta é 32. E aqui agora é só fazer, ó, 0, 0 aqui no final. 4 vezes 32, 128. Ou seja, isso dá 12.800 bactérias após 10 horas, o que corresponde à nossa letra A. Bem tranquila essa daqui, né? Bem fácil, bem tranquila mesmo. Olha só, um pedido para você. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita aí, clica na nossa logomarca, se inscreve. Se não deixou o like desse vídeo, deixa aquele like. E não esquece de
compartilhar isso com os seus amigos que também estão estudando para o Enem, belezinha? E vamos para a nossa questão 2. Olha lá, questão 2. Deixa eu fazer a questão 2 aqui. A questão 2 diz o seguinte: ao abrir um negócio, um microempresário descreveu suas vendas em milhares de reais, unidade monetária brasileira, durante os 2 primeiros anos. As vendas descritas durante os 2 primeiros anos. No primeiro ano, suas vendas cresceram de modo linear. Observa, se cresceu de modo linear, eu já sei que esse tipo de crescimento é um crescimento cuja representação gráfica é uma reta. Então, beleza. Posteriormente, ele decidiu investir em propaganda. O cara investiu um pouco mais para ver se vende mais. O que fez com que suas vendas crescerem de modo exponencial. Aí a curva de crescimento já é uma curva exponencial e crescente. Qual gráfico melhor descreve as vendas em função do tempo? Então, olha só, eu coloquei aqui, letra A. Observa que o primeiro ano, né, vai estar mais ou menos aqui, Esse pedaço aqui do primeiro ano, isso aqui não é uma reta. Então, se isso aqui não é uma reta, esse crescimento não é linear, beleza? No 2 aqui, primeiro, letra B, esse crescimento aqui não é reto. E segundo, essa parte aqui também não vai ser mais ou menos uma exponencial ali, mas enfim. Vamos que vamos. Se você não soubesse disso, só precisava garantir que isso aqui não é uma reta. No terceiro, ou letra C, observa, primeiro ano até aqui mais ou menos, né? Crescimento linear, mas o segundo ano também foi crescimento linear. Isso aqui não pode. Então, exclui também a nossa letra C. Vamos para a letra D. Crescimento na letra D. Daqui até aqui, que é um ano mais ou menos, é um crescimento linear, é uma reta. E daqui para cá é uma curva exponencial crescente. Então, isso aqui com certeza é a nossa resposta correta. Uma reta, crescimento linear e aqui uma curva exponencial crescente. No nosso último exemplo, só analisando o porquê que ele de fato está errado, observa que um ano está mais ou menos aqui, né? Crescente, aparentemente aqui sim uma reta, mas daqui para cá também não é exponencial. Então, por esse motivo que a letra E não pode ser uma alternativa verdadeira. Daí, única alternativa em que a primeira parte tem crescimento linear, ou seja, uma reta, e a segunda parte, que tem o crescimento exponencial crescente, isso só acontece na nossa letra D. Tranquilinho? Dúvida em alguma dessas letras aí, alguma parte que não ficou clara? Se teve, clica lá nos nossos comentários aí e deixa a sua dúvida, que na medida do possível eu vou estar te respondendo, beleza? Vamos para a nossa próxima questão aí. A próxima questão diz o seguinte: admita que um tipo de eucalipto tenha expectativa de crescimento exponencial nos primeiros anos após o seu plantio, modelado por essa função aqui, y de t igual a elevado a t menos 1, no qual y representa a altura da planta em metros, a altura em metro, e t é considerado em ano, altura em metros e t em ano. E a é uma constante maior que 1. O gráfico representa a função de y. O gráfico aqui, mais ou menos isso aqui. Beleza. Admita que y0 fornece a altura da muda quando plantada. O y de 0 aqui, é o 0,5, que é esse ponto que está exatamente sobre o eixo y, que tem coordenadas 0 e 0,5. Então, já sei que essa planta aqui, ela foi plantada com 0,5 metros de altura. Beleza, isso vai me ajudar na questão, tá? Vamos que vamos.
E deseja-se cortar os eucaliptos quando as mudas crescerem 7,5 metros após o plantio. Vamos já adaptar isso aqui. Ó. Se você planta ela com 0,5 e você corta depois que ela cresce 7,5 metros, você vai cortar essa planta quando ela tiver 8 metros. Concorda comigo? Ela tem meio metro. Tem que crescer 7,5 metros para poder ser cortada. Então, ela vai ser cortada quando tiver 8 metros. Isso aqui é sem nem ter lido qual é a pergunta da questão. Só destacando as principais informações que vão surgindo aí durante o texto. O tempo entre a plantação e o corte em ano é igual a quanto? Ó que beleza. Para descobrir primeiro quem é esse tempo, eu vou ter que saber quem é esse A. Para saber quem é esse A, eu vou ter que usar esse par ordenado aqui, ó, que é o par ordenado 6 e 32. Em outras palavras, está me dizendo o seguinte, ó, que y de 6 é igual a 32. Ou, quando essa planta tiver 6 anos de plantada, a altura dela vai ser 32. É isso mesmo, Fábio Lima? É, isso aí, 32. Então, vamos lá. Se eu pegar isso aqui, ó, e fizer o seguinte, substituir nessa expressão o t por 6, vamos ficar com o seguinte, ó, a elevado a 6 menos 1 igual a 32. 6 menos 1 é 5, então fica a elevado a 5. E o 32, eu já vou fatorar esse 32 e transformá-lo em base 2. O 32 é 2 elevado à quinta. Olha a conclusão disso aqui. Os expoentes iguais, ímpar, conclusão final, o A é igual a 2. Isso já me ajuda muito a resolver a questão. Por quê? A minha função y de t vai ficar agora assim, ó. Y de t é 2 no lugar do A elevado a t menos 1. E é essa função que eu vou agora usar para calcular qual é o tempo para que ocorra essa plantação, ou seja, para que ele tenha 7,5 metros de altura. Então, ó, se o y de t é a altura, eu tenho que fazer que 2 elevado a t menos 1 tem que ser igual à altura total da planta, que nós concluímos aqui, ó, que tem que ser 8. Porque ela vai ser plantada com meio metro, vai crescer 7,5, então ela vai ficar com 8 metros de altura. Logo, 2 elevado a t menos 1, fatora esse 8, deixa na base 2, o 8 é 2 elevado ao cubo. Bases iguais, t menos 1 igual a 3, que esse 3 ficou meio esquisito aqui, logo o t é igual a 4. Ou seja, essa planta vai poder ser cortada e vai atingir o ponto de corte depois de 4 anos. Tranquilinho? Dúvida? Alguma dúvida? Acho que essa é bem tranquila, bem fácil da gente perceber. Vamos para a próxima. A próxima questão é a seguinte. O governo de uma cidade está preocupado com a possível epidemia de uma doença infecto-contagiosa causada por bactéria. Para decidir que medidas tomar, deve calcular a velocidade de reprodução da bactéria em experiências laboratoriais de uma cultura bacteriana, inicialmente com 40.000 unidades, obteve-se a fórmula para a população. Olha só, população em função do tempo é 40 vezes 2 elevado a 3 vezes esse tempo. E aqui já diz, ó, esse tempo vai estar em horas. E P de T é a população em milhares de bactérias. Beleza. Em relação à quantidade inicial de bactérias, após 20 minutos, essa população será de quanto? E aqui é o seguinte, olha o cuidado que você precisa ter. Muita atenção, só isso. Esse tempo, a questão já disse que ele tem que estar em horas. E cá ele me deu a informação em minutos. Lembra que 20 minutos é 1/3 de uma hora. Vê se não é. 20 sobre 60
isso é a mesma coisa que 1/3. Então, 20 minutos é a mesma coisa que 1/3 de hora. Se você tiver dificuldade em fazer assim direto, faz uma regra de 3, ó. 60 minutos, 1 hora. 20 minutos, quantas horas ou que fração da hora? Faz o cruz credo aqui e você vai chegar nessa mesma conclusão, que 20 minutos é a mesma coisa que 1/3 de hora. E aí, quando eu for substituir o meu t aqui, ó, eu não posso substituir ele por 20, porque a questão me diz que o tempo tem que ser em hora e não em minutos. Muito cuidado com esses detalhes em questões como essa, que geralmente são fáceis, mas que a gente costuma se enrolar muito quando esquece um dado como esse. Então, fazendo quem é agora o P, não de 20, e sim de 1/3. Eu vou pegar 40 vezes 2 elevado a 3 vezes t. O meu t é 1/3. Cancelou esse 3 com esse 3 aqui, ó. Olha como ficou fácil. 40 vezes 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 é 2. 2 vezes 40, 80. E aí eu pergunto, ó, a população será reduzida a 1/3? Observa, ó, inicialmente tínhamos 40.000 unidades. Depois de 1/3 de hora ou 20 minutos, isso aqui passou, lembra que essa unidade de medida aqui, ó, é em milhares, 80.000. Se saiu de 40.000 e subiu para 80.000, é porque isso aqui foi duplicada. E duplicada está na nossa letra D. Belezinha? Dúvida em alguma parte? Se ficou, não esquece de colocar aí nos comentários alguma dúvida que porventura você tenha ficado. Vamos para o nosso próximo exercício aí. O acréscimo de tecnologias no sistema produtivo industrial tem por objetivo reduzir custos e aumentar a produtividade. No primeiro ano de funcionamento, uma indústria fabricou 8.000 unidades de um determinado produto. No ano seguinte, investiu em tecnologia, adquirindo novas máquinas e aumentou a sua produção em 50%. Beleza. Estima-se que esse aumento percentual se repita nos próximos anos, garantindo o crescimento anual de 50%. Considere P a quantidade anual de produtos fabricados no ano T de funcionamento da indústria. Se a estimativa for alcançada, qual é a expressão que determina o número de unidades produzidas P em função de T para T maior ou igual a 1? Vamos lá. Olha só, primeiro ano da indústria já faturou 8.000 unidades. Nós vamos começar para o segundo ano em diante. O segundo ano em diante, a gente vai ter 50% a mais que o ano anterior. Cuidado que muita gente erra. Por exemplo, o principal distrator dessa questão é o nosso item D. A maioria dos alunos, e você provavelmente pode ter cometido esse erro, vai colocar aqui, ó, 50%, 50 sobre 100. O 100 não ficou legal ali embaixo. Aqui ficou melhor. Isso é 0,5. Então faz 0,5. Como vai começar a contar a partir do segundo ano, T menos 1. E aí marcaria a letra D. Você caiu no principal distrator dessa questão. Observa que se eu tenho uma produção e ela aumenta 50%, o meu valor principal da produção já é o 100%. Se eu aumentei 50%, isso vai ficar mais 50%, e o valor do ano seguinte vai ficar 150% do valor do ano anterior. Ou seja, quando eu coloco isso aqui em fração, isso dá 1,5, tá? Então, por isso que é a nossa letra E e não letra D. Só para a gente fazer um exemplo com números aqui, ó. Se pegássemos esse exemplo que a empresa deu aqui, ó, 8.000 unidades, e eu tive um aumento de 50%. 8.000, 50% de 8.000 é 4.000. Só que no segundo ano não foram produzidas 4.000 unidades, foram produzidas
mais 4.000 em relação ao ano anterior. Se no ano anterior foram 8 e você produziu 4.000 a mais, no ano seguinte você produziu 12.000 unidades. E no ano seguinte, no terceiro ano, 50% a mais de 12.000, que daria 6.000 com mais 12, 18.000 e assim por diante. Para a gente calcular questões como essa, se você tiver uma noção mínima aí de matemática financeira, aumento de 50% é a mesma coisa que fazer 150% do valor principal. Por isso que é 8.000 vezes 1,5 elevado a t menos 1. A principal dúvida, conforme eu disse, é a gente confundir com esse 0,5. Não tem cálculo nenhum e às vezes o Enem te cobra questão como essa, praticamente só analisar e interpretar o texto. Obviamente que na prova você não vai ficar fazendo essa volta que eu fiz para te explicar, para mostrar por que a letra D está errada. Na prova do Enem, isso tem que ser feito aí, sei lá, em 2, no máximo 3 minutos. Uma questão como essa, você tem que tentar otimizar o tempo para gastar esse tempo em uma outra que vai te exigir um cálculo maior. Beleza? Tranquilo contigo? Vamos para a próxima questão. Olha a próxima questão, o que diz. O sindicato de trabalhadores de uma empresa sugere que o piso salarial da classe seja R$ 1.800, propondo um aumento percentual fixo por cada ano dedicado ao trabalho. Aumento percentual fixo. Deixa eu botar uma cor vermelha aqui, ó. A expressão que corresponde à proposta salarial S em função do tempo de serviço T, e esse tempo em anos, é essa daqui, ó, 1.800 vezes 1,03 elevado a T. Se você, deixa eu colocar isso aqui maior, se você está acostumado com matemática financeira, já vai perceber que isso aqui é a nossa fórmula de juros compostos, ó. Esse 1.800 seria o montante, o 1,03 seria o 1 mais i elevado a t. Mas você nem precisava lembrar disso. Ó. O valor inicial aqui, que é esse 1.800, se a gente retomar na questão anterior, eu disse que um aumento de 50% vai ser 150% do valor anterior. Aqui se eu tenho 1,03, deixa eu voltar aqui para a questão, ó. Esse 1,03, observa que 1,03, isso aqui, ó, é a mesma coisa que 103%. Isso aqui, ó, é 103%. E 103% é um aumento de 3% em relação ao ano anterior. Beleza? Mas vamos que vamos. Aqui a questão é mais fácil, mais simples, a gente não precisa ficar dando essa volta toda para poder responder. É só para poder te fazer uma relação com o conteúdo de matemática financeira. Olha o que diz. De acordo com a proposta do sindicato, o salário de um profissional dessa empresa com 2 anos de tempo de serviço será igual a quanto? O Enem adora fazer isso com algumas questões. Te dá a fórmula praticamente pronta, mas você só precisa interpretar esse texto para substituir corretamente a informação que te foi dada. Então, ó, 2 anos, substituição direta. Pegar a minha função S e calcular quem é S de 2, direto. 1.800 vezes 1,03 elevado ao quadrado. Eu já fiz aqui, ó, uma pesquinha. Esse 1.800, 1,03 ao quadrado, lembra que é 1,03 vezes 1,03. Isso aqui dá exatamente 1,0609. Confere aí para ver se os cálculos estão corretos, tá? 1,0609 vezes 1.800, eu já faria aqui o seguinte, ó, 2 zeros aqui, ó. Isso aqui vai deslocar a vírgula 2 casas para a direita, que é como se eu pegasse aqui o 18 e fizesse o seguinte, ó, 18 vezes 100, que é a mesma coisa que 1.800, vezes 1,0609. Isso aqui são estratégias de fazer conta um pouquinho mais rápido, tá? E aí vai ficar 18 vezes, ó, multiplicar por 100 isso aqui é deslocar a vírgula 2 casas para a direita, 1,0609. E aí você vai multiplicar aqui, aqui não tem jeito, tem que fazer a multiplicação mesmo.
18 vezes isso aqui vai dar 1909,62. Quando eu falo não tem jeito, tem que fazer a multiplicação mesmo, é se você não tiver aquele olho de Tandera. Olha comigo, ó. Eu aqui jamais faria uma conta em uma situação como essa. Jamais faria essa multiplicação aqui, ó. Por quê? Ó? 18 vezes 106. Raciocina comigo. Se fosse 10, daria 1060. Se fosse 20, daria 2120. Nenhuma das alternativas anteriores tem um número próximo de 2120. E quando eu aproximei para 20, eu estou colocando um valor a mais. 2120 seria arredondando muito para cima. Se não tem nenhuma alternativa mais ou menos próximo disso, ó, a única que tem mais próximo é, claro, a letra E, 1909,62. Ou é essa alternativa ou a questão está errada. Claro, se você não tiver essa confiança para fazer esse tipo de cálculo um pouquinho mais rápido, faz a tua conta, mas não erra a questão, porque essa é uma questão para ser considerada como fácil. Belezinha? Vamos para a próxima. Olha o que diz a próxima questão. Essa daqui foi do Enem do ano passado, isso aí, 2019, segunda aplicação. Em um laboratório, cientistas observam o crescimento de uma população de bactérias submetida a uma dieta magra em fósforo, com generosas porções de arsênio. Descobriu-se que o número de bactérias dessa população após T horas poderia ser modelado pela função exponencial n0 vezes E elevado a k vezes t. N0 é o volume, a quantidade de bactérias no início da observação, ou seja, quando o tempo é zero, e representa uma constante real maior que 1, ou seja, isso aqui é crescente, né? Mas vamos que vamos. E k é uma constante real positiva. Vamos que vamos. Por isso que é crescente, viu? Porque o k é positivo também. Sabe-se que, após 1 hora de observação, o número de bactérias foi triplicado. Então vamos lá. Após 1 hora, ó, n de 1, se o número de bactérias foi triplicado e no início eu tinha n0, isso vai ser 3 vezes n0. E como é que eu calculo n de 1 em uma função qualquer, não somente função exponencial? Eu vou trocar minha variável por 1. E a minha variável aqui é t. Então vai ficar n0 vezes E elevado a k vezes t, que é 1. E isso tem que dar igual a 3 vezes n0. Olha o que eu já posso fazer aqui, ó. Eu posso cancelar esse n0 daqui com esse n0 de cá. Quando eu passar ele dividindo, vai cancelar, vai dar 1 na divisão. Resta para mim que E elevado a k é igual a 3. Fábio Lima, e agora? Para que serve isso? Você vai ver que isso vai te ajudar a resolver muito a tua questão. 5 horas após o início da observação, o número de bactérias em relação ao número inicial dessa cultura foi de quanto? Então vamos lá. 5 horas, a questão está me perguntando quem é n de 5. E para calcular n de 5, eu vou trocar o meu t por 5, já que o t é a minha variável aqui na função. Então é n0, isso aqui, vezes E elevado a k vezes 5. Fábio Lima, não me ajudou muito isso aqui, ó. K vezes 5 é E elevado a 5k. Se você fizesse aqui o E elevado a 5k e deixasse nesse formato, não vai te ajudar muito aqui, porque você não vai conseguir resolver parte dessa questão. Situações como essa, em geral, você vai precisar substituir esse E elevado a k que nós encontramos aqui, ó, de alguma forma nessa minha expressão. E para isso você tem que saber fazer uma manipulaçãozinha algébrica e para fazer essa manipulação precisamos entender o mínimo aí a respeito de propriedades de potência. Olha o que eu vou fazer
para chegar na solução aí. Ó. N0 vezes o E elevado a 5K, vê se não é a mesma coisa que E elevado a K elevado a 5. Lembra que potência de potência, a gente conserva a base e multiplica os expoentes. E elevado a 5K, 5K, mesma coisa. Por que isso vai me ajudar, professor? Olha só por quê. No lugar desse E elevado a K agora, eu vou colocar o 3 que nós encontramos aqui anteriormente. Ó. Nesse lugar vai ficar o 3. E aí a minha expressão vai ficar assim, ó, N0 vezes 3 elevado a 5 vai ser o meu resultado final. Quem é 3 elevado a 5? 3 elevado a 5 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 9 vezes 9 é 81 vezes 3, 243. Isso dá então 243 vezes N0. 243 N0 é a nossa letra C. Quando você percebe qual é a manipulação algébrica que tem que ser feita em situações como essa, geralmente a questão acaba ficando fácil. Essa aqui às vezes, essa aqui não deu trabalho, mas às vezes não deu tanto trabalho, né? Mas às vezes tem questões que você se enrola um pouquinho. Quando isso aqui aparece com uma fração, o de cá também aparece com a fração, você precisa ter um pouquinho de criatividade para poder fazer a manipulação correta e deixar naquele formato que vai te ajudar a resolver, beleza? E vamos para o nosso último exercício. Olha o que diz o último exercício. Uma pessoa doente precisa ter no mínimo 16 mg no organismo de um certo medicamento para que o mesmo seja eficaz. Sabe-se que T horas depois de ministrado M0 mg desse medicamento, a quantidade residual em miligrama é dado por essa expressãozinha aqui, ó, M0 vezes 2 elevado a menos K vezes T. Para um certo paciente foram ministradas 512 miligramas. Esse eu já vou fazer direto. Ó. O valor inicial do medicamento, 512, isso aqui ó, é a quantidade do medicamento que foi ministrado, então esse M0 já é 512. Vou escrever a minha função já assim, ó. 512 vezes 2 elevado a menos K vezes T. Tá. Observou-se que esse medicamento ó, foi ministrado 8 horas da manhã, 6 horas depois, a quantidade residual era 32. Isso aqui é a mesma coisa que te dizer o seguinte, ó, que M de 6 é igual a 32. E essa informação vai ser útil para a gente descobrir quem é esse K ou para como utilizar esse K para responder a questão seguinte, ou que a questão pede. Vamos que vamos. Olha só, fazendo agora quem é o M de 6. M de 6, eu vou pegar esta minha função, vou substituir o M por 6. Então vai ficar 512, repete, 2 elevado a menos K vezes 6. E isso tem que dar igual a 32. Aqui a gente já vai percebendo que é uma função, uma equação exponencial e que a gente precisa trabalhar para deixar isso com bases iguais. Já vou fazer o seguinte, ó, 2 menos K vezes 6, isso dá menos 6K. E aqui eu vou fazer assim, ó, 32 dividido por 512. Essa subtração aqui, ou essa divisão, eu vou fazer aqui no cantinho. O 32 é 2 elevado à quinta. O 512 é 2 elevado à nona. Para que isso serve, Fábio Lima? Olha só aqui, ó. Isso é 2 à quinta dividido por 2 à nona. Lembra que divisão de potência com mesma base, a gente cancela as bases, conserva a base e subtrai os expoentes? 5 menos 9, isso dá menos 4. Só para deixar aqui, eu vou trocar de cor e vou cá para cima. Ó. Isso quer me dizer o seguinte, que 2 elevado a menos 6K, 6K, Fábio Lima, isso aqui, é igual a 2 elevado a menos 4. Bases iguais cancela, menos 6K igual a menos 4, logo K é 4/6 ou 2/3. Resolveu a questão?
Claro que não. Para resolver a questão, olha o que eu preciso agora. Ó. Ele quer saber o seguinte, quanto deve ser ministrada a nova dose e aí qual deve ser o horário. Bom, a gente já viu que tem que ter no organismo 16 miligramas. Eu tenho que pegar agora esta minha função, trocar o M0 por 512, trocar o menos K aqui, o K por 2/3, e igualar isso aqui ó, a 16, que é para ver quanto tempo essa função vai começar com 512 miligramas e vai levar para chegar até o 16. Eu vou fazer isso aqui embaixo. Ó. Então vai ficar assim, ó, 500, deixa eu até trocar a cor novamente. Vou deixar um azul, 512 vezes. Eu já vou até fazer o seguinte, ó, o 512 eu já vou utilizar 2 elevado a 9 vezes o 2 elevado a menos k vezes t. Então, é menos o 2/3 vezes t. E isso tem que ser igual ao 16. O 16 eu já vou colocar em potência de 2. 2 elevado a quarta. Chegar aqui para o cantinho para não te atrapalhar. Ó. Logo, eu posso fazer assim, ó, 2 elevado a 2/3 negativa de t é igual a 2 à quarta dividido por 2 à nona. Cá em cima vai ficar meio embolado, mas dá para você ver. 2 elevado a menos 2/3 de t tem que ser 2 à quarta dividido por 2 à nona. Conserva a base e subtrai os expoentes. Isso vai dar 4 menos 9, menos 5. Logo, eu cancelo aqui as minhas bases. O menos 2t sobre 3, isso é igual a menos 5. Aqui eu vou fazer direto. Ó. Aqui vai ficar 2t igual a 15, ou menos 2t igual a menos 15. Multiplica por menos 1. E daí que o t é 7,5. Cuidado! O t 7,5 quer dizer que é 7 horas e meia. Ou seja, esse medicamento vai ficar com 16 miligramas no organismo da pessoa exatamente depois de 7,5 horas. Só que a pessoa tomou ó, o medicamento às 8 horas da manhã. Se ele tomou 8 horas e vai levar 7 horas e meia para chegar a 16 miligramas, é porque vai chegar a 16 miligramas quando for 15,5 horas. Cuidado que o sistema horário não é decimal. 15,5 horas é 15 horas e 30 minutos. Até que a questão aqui foi bem camarada, não colocou um 15 horas e 50 minutos. Se tivesse um 15 horas e 50 minutos ou um 15 horas e 5 minutos, muitos alunos cairiam nesse distrator. E assim a gente finaliza a nossa última questão. Não esquece de deixar aquele like. Se você chegou até aqui, deixa aquele like. Encaminhe esse vídeo para seus amigos, seus colegas aí e faz com que esse trabalho chegue a outras pessoas e ajude também a outras pessoas que estão se preparando para o Enem. Um abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.